Boa tarde a todos e bem-vindos. É um prazer acolher-vos aqui, mesmo não estando fisicamente na sala. O negócio dos drones, a atividade dos drones é uma atividade nova. Eu tenho um gosto especial hoje em ter este convidado que nos vai falar de uma atividade que dentro dos drones é ainda mais nova, que é uma coisa que nós basicamente só vemos quase nos filmes e nas séries e nos Consumer Electronics Show em Las Vegas e tudo isso. Vimos falar de drones com espetáculos. Neste momento é uma coisa super nova, super inicial e tenho comigo uma das empresas em Portugal que está a lançar isto e começava por lhe perguntar, 2, 3 anos de história, que história é que temos para fazer, para contar neste caso? Olá, primeiro vou apresentar-me. O meu nome é Vítor Machado, sou CEO da Drones & Company, uma empresa que está neste momento iniciada já a fazer espetáculos de drones em Portugal. Bom, é verdade, como o João disse, os espetáculos de drones são algo que começou há muito pouco tempo. Dizer, já havia algumas experiências anteriores, mas numa escala maior. Talvez um dos espetáculos será o de 2018, dos Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim, e onde foi a Intel que começou com esses espetáculos de drones de larga escala. E penso que foi um espetáculo que ficou sempre no imaginário, não é? Como o João disse, não é? Nunca ninguém, pouca gente ainda viu, por exemplo, em Portugal, um espetáculo de drone. De facto, há um bocadinho pela partilha das redes sociais, YouTube, etc., onde as pessoas contactaram com este tipo de espetáculo. Como também, obviamente, a indústria de drones, esta utilização dos drones tem evoluído muito rapidamente, onde começámos, se calhar, estes espetáculos mais antigos, onde teríamos a falar, se calhar, de 100, 200, 300 drones, onde agora o Guinness já é por volta dos 3.000 drones, que foi agora há pouco tempo em Xangai. Portanto, estamos a ver uma evolução muito rápida, a tecnologia também começou a estar mais disponível. Pronto, e nós estamos cá em Portugal a tentar também trazer a tecnologia para cá. E pronto, acho que é efetivamente uma tecnologia muito interessante, um pouco também como o fogo de artifício, que é uma das áreas também do meu background, que mexe com o imaginário das pessoas, não é? Criar desenhos no ar, fazer formas de cores no ar e fazer um espetáculo que é um espetáculo efêmero, não é? Que aparece e desaparece. Portanto, há aqui um paralelismo, não é? Um bocadinho de como os drones sejam o fogo de artifício digital da nova era. Muito bem. Vou pegar agora na parte do espetáculo e fazer uma pergunta que é dolorosa, mas que é inevitável. Como homem de espetáculo, como é fazer espetáculos em tempo de Covid? É efetivamente complicado. Nós começámos o nosso projeto pré-Covid e fomos apanhados aqui um bocadinho com esta surpresa, algo que ninguém estava à espera. E toda a indústria de espetáculos está parada. Pronto, nós vemos aqui este evento, tem que ser feito à distância, não é? E o ser feito já é efetivamente muito bom. Nós estamos, não só em Portugal, obviamente a nível global, há muitas incertezas, não é? Porque não vemos o fim à vista, ainda não sabemos bem quando é que as pessoas poderão estar juntas de forma, digamos, normal. E de facto é muito complicado, principalmente o facto de não vermos o fim desta situação. Estou a ser demasiado otimista ou podemos pensar que, tal como o fogo de artifício, com um bocadinho de jeito, consegue-se manter as pessoas suficientemente afastadas umas das outras, ou pelo menos em bolhas familiares, para se ver o fogo de artifício? Nós, a experiência que temos, mais parecida que as pessoas terão mais frequente, é de um fogo de artifício. Toda a gente chega à beira do rio, à beira do mar, à beira da cerca, para ver mais perto o que na prática está a acontecer a quilómetros de distância. Conseguiremos equilibrar isso num próximo verão em que haja fogo de artifício e que haja espetáculos de drones? Conseguiremos, esperemos que já não haja Covid, mas se houver, conseguimos fazê-los? Porque se calhar é um espetáculo melhor de todos. Eu gostaria de dizer que já nesta passagem de ano vamos sentir isso. Sentimos que há, de facto, não só a nível nacional, a nível, digamos, de empresas a nível internacional com quem tenho falado, o caminho que vai ser seguido nesta passagem de ano, em alguns casos é o não cancelamento, falou-se ainda não está decidido ou não, por exemplo, o edifício de Sydney, mas sim de criar pontos de interesse espalhados, em vez de concentrar esses tipos de espetáculos de massa, onde atrairíamos as pessoas para um lugar, usar esses espetáculos também para que as pessoas não venham para um lugar específico, mas espalhá-las pela toda a sociedade, não é? Pronto. Portanto, parece-me que nesta passagem de ano já vamos ver espetáculos, seja de drones, seja de espetáculos pirotécnicos, espetáculos de grande escala, que podem, obviamente, como disse, ser vistos à distância, e essa é uma das vantagens destas artes. Ainda depois fechamos a parte do Covid, para não ficarmos doentes. Mas só mais uma pergunta que não existe, que tem a ver mais com a parte pré-Covid, mas também implica isto,
espetáculos indoors e outdoors, quais são as diferenças? Nesta altura, em Covid, presumo que indoor seja ainda mais difícil, mas antes era muito diferente como era fazer indoor e outdoor. Portanto, num pavilhão, com um teatro, Sim. uma espécie de circo, como a maior parte que nós vimos são indoors, do que se vê. Em termos de drones, de espetáculos de drones, os drones começaram por espetáculos outdoor, até por questão das tecnologias, não é? De posicionamento, que estão disponíveis outdoor. Os espetáculos indoor normalmente trabalham com tecnologias proprietárias, portanto temos 3 ou 4 empresas a nível mundial que trabalham com espetáculos indoor e obviamente por serem únicas fazem o negócio todo. fazem-se fazer valer pelo custo. Portanto, o espetáculo de indoor, apesar de já ser, eu lembro, por exemplo, em Portugal, foi na turnê dos Metallica, que trouxeram pequenos drones de indoor, obviamente trazem problemas diferentes em termos de segurança, e depois podemos falar um bocadinho mais à frente, mas são questões distintas em termos de técnicas, basicamente em termos da técnica de aplicação do... Sem entrar em muitos pormenores, abrindo um drone deste, o que é que nós encontramos lá dentro? O que é que faz um drone? Portanto, a gente, são muitos, são pontos de luz, a gente não os vê muito bem. O que é que eles têm vistos assim, quando se agarram na mão? Que tamanho é que têm? Que peso é que têm? E o que é que tem lá dentro? Sim, como eu disse, por exemplo, os drones de espetáculos indoor podem ser drones mesmo muito pequenos, 100, 200 gramas, drones pequeníssimos. Cabem na mão. Sim. E obviamente com limitações em termos de autonomia, não é? Sim. Uma das técnicas que se utiliza para fazer espetáculos mais longos é os drones vão sendo substituídos por drones novos no espetáculo, drones com bateria nova, não é? Portanto terá que haver também uma técnica, uma gestão de bateria para fazer espetáculos mais longos. Quando digo longos, 10 minutos, não é? Os drones terão se calhar, pequeninos terão 2 minutos ou 3 de autonomia. Mais ou menos com fogo de artifício. O fogo de artifício 10 minutos é uma festa. Enquanto que o outdoor, estamos a falar de drones à volta de 1 kg, drones à volta de 1000 deste gramas. Tamanho? Sim, Palmo e meio à volta disso. Pronto, a característica que tem basicamente é um drone simples com um LED, não é? Com um emissor de luz. Essencialmente são cegos, portanto eles não se veem uns aos outros. Nós vemos centenas ou milhares de drones, mas cada um deles pensa que está sozinho no espaço. Sim, a técnica é criar percursos, não é? Um path para cada drone individual e sincronizar o início desse percurso. Pronto. Okay. Basicamente é a técnica em que funciona, portanto, eles sabendo cada um onde está, fazem a sua coreografia, não sabendo onde é que os outros estão. Pronto. Ok. É divertido, a gente já os viu assim, em modo assim aberto, e agora vamos fazer as perguntas, digamos, dos sonhadores que pensam mais longe. Quando é que vamos ter, ou será que vamos ter, ou o que é preciso para termos um maestro que faça assim e os drones levantem, faça assim e os drones aterrem, faça um outro gesto qualquer como se fosse de uma orquestra e as cordas ou os drones azuis ou que faça uma coisa e os outros... O que é que falta para chegarmos lá? Neste momento, em termos de tecnologia de drones, o drone tem um voo autónomo, portanto é difícil e torna-se também autónomo perigoso. E pré-programado. Autónomo e pré-programado. É difícil e torna-se perigoso fazer mudanças durante esse voo, porque estamos a falar de uma frota, não é? De um enxame de vários drones, portanto o risco de colisão é grande, não é? Quando estamos a falar, por exemplo, deste espetáculo que estávamos a falar de 3.000 drones, o risco de colisão é grande. Portanto, é difícil fazer alterações. Agora, obviamente que se pode... tecnicamente simular essa... Sim, portanto, na prática não há uma reação, exato, é coordenar o maestro e os drones e parece que é feito uma coisa à usa da outra, mas na prática é sincronização. Parece-me que obviamente será uma das evoluções futuras dos drones, essa questão de podermos em tempo real, também com a melhoria das velocidades de comunicações, por exemplo com o 5G ou outras tecnologias que poderão existir no futuro, de conseguirmos fazer alterações em tempo real, além dos mais simples, de mudar cores ou etc. Mas a alteração de percurso, neste momento, ainda é algo muito, muito complicado. Na mesma onda, digamos, de fazer coisas mais complicadas, outra das ideias que temos, e nós já conhecemos a parte dos ecrãs cada vez com mais alta resolução, começámos a falar de centenas de drones, já estamos a falar de milhares de drones, podemos um dia passar a ter quase um ecrã no céu com megapixels de drones a desenharem uma mensagem publicitária ou outra qualquer que vai mudando e os drones na prática estão praticamente quietos. O que nós vamos vendo é a mensagem a passar e a mudar e drones a acenderem e a apagarem-se como se fosse um ecrã no céu. Isso hoje já é possível, claro, com limitações de resolução, não é? Da quantidade de drones que temos no ar, mas já é possível hoje em dia com o software que temos aplicar um vídeo a uma textura, não é? Uma matriz de LED, sendo cada LED, obviamente, um pixel. Isso, claro, com aumento
do tamanho das frotas, poderemos ver, se calhar, um final do Mundial de Futebol no ar. no futuro, em drones a pairar no ar. Portanto, isso hoje já é possível tecnicamente, mas acho que, como eu disse, não é? Esta questão dos drones Sim, isto tem 3 anos, evoluído muito rapidamente, mas eu acho que muito rapidamente veremos ecrãs voadores, não é? Sim, assim. E se calhar com texto a passar, como foram os primeiros ecrãs que nós vimos há 20 anos, que passavam um textozinho, depois começámos a ver fotografias, e depois começámos a ver coisas com muitas cores e por aí adiante. Continuando então na parte dos sonhos, além de luz, o que é que estes drones podem fazer, mostrar, dar-nos, maravilhar-nos no céu? Sim, pronto. A luz a luz LED, neste caso, é o mais conhecido. Já, obviamente, que seria o ser humano é muito inventivo, portanto, se calhar a aplicação mais criativa seria a utilização de pirotecnia nos drones, não é? Para criar efeitos pirotécnicos nos drones, fumos, etc. Isso, obviamente, traz problemas de regulação, de autorizações, e já foi feito em alguns países onde, se calhar, as normas são um bocadinho mais ligeiras do que aqui. Aqui penso que em Portugal será um bocadinho complicado juntarmos as duas coisas. Temos, claro, a aplicação, por exemplo, direi de luzes strobe, por exemplo, de flashes fortes nos drones, além dos LEDs. Por exemplo, laser seria também, já vi algumas aplicações de lasers em drones. Portanto, isto também é uma das aplicações possíveis. Portanto, acho que as coisas ainda estão muito abertas. E também temos pedidos, o que é interessante, pedidos para que os drones transportem objetos, não é? Uma cerimónia, vamos imaginar uma cerimónia de abertura de um euro, etc., ou um casamento. Deixar pétalas, trazer uma aliança, esse tipo de coisas. Pronto, isso também será essa questão de transporte de cargas, ou de transporte de cargas num espetáculo, ou transporte de elementos cénicos. Uma das aplicações que me lembro, uma performance do Cirque du Soleil, que fez com drones, em que os drones eram abajures, iluminados, diferentes, em que havia aqui uma coreografia de uma pessoa, como se fosse um artesão que criava os abajures, e que os abajures criam forma, e que são drones que estão dentro do abajur e que criam a coreografia. Falou aí da regulação, e sendo um setor tão recente, como é a regulação em Portugal, lá fora, como é que é viver de um negócio que tem uma regulação tão recente, ou tem, se calhar, tão pouca regulação? Sim, de facto, isto é uma área específica dentro dos drones, portanto, a legislação que se aplica é a legislação genérica de drones, não é? Claro, traz aqui alguns desafios mesmo para as próprias autoridades, não é? Estamos a falar de frotas de drones. Em termos de regulação também há algumas coisas que ainda não estão devidamente definidas. Por exemplo, em Portugal não há nada que proíba que se faça um espetáculo de drones em cima de público, não é? Quanto, em termos de segurança, parece-me que não é que espetáculos de drones ou frotas de drones não deverão sobrevoar público. Portanto, aí neste caso, por exemplo, há aqui alguma abertura. Por outro lado, com a nova diretiva, as coisas vão mudando muito rapidamente, não é? Mas até já, pronto, temos conseguido operar, temos conseguido fazer, até mesmo com a situação de Covid, temos conseguido fazer alguns espetáculos de drones e não tem sido, de facto, muito complicado. Mas, claro, com os novos regulamentos, há sempre aqui um nível de incerteza de um negócio desta dimensão, de regulamentos futuros que venham a limitar o setor, a limitar investimentos que já foram feitos, não é? Portanto, isso é, claro, digamos que é um negócio de risco neste campo, não é? Muito bem. Para sossegar as pessoas que queiram assistir ao próximo espetáculo de drones, quer explicar-nos como é que sossega também a Autoridade Nacional de Aviação Civil que as coisas vão correr bem? Sim, pronto, em termos de segurança e de operação de drones, os drones têm 3 canais de comunicação, portanto, podemos controlar, digamos, são triplamente redundantes. Temos o canal principal, onde fazemos a comunicação principal dos drones e recebemos a telemetria, que será, no caso, pronto, o canal da Wi-Fi, não é? Portanto, 5G. E depois temos o canal de comando, temos outro canal de comando, onde conseguimos enviar comandos de emergência, portanto, RTL, portanto, regressar a casa, aterrar, land, ou mesmo desarmar, não é? Que os drones cairão naquele momento. E depois temos ainda a seguir, temos um canal que podemos assumir manualmente o controle de cada um dos drones,
A seguir a isso ainda temos mais um quarto nível de segurança, que é a geofence. Portanto, temos uma primeira geofence primária em que, caso, por exemplo, vamos imaginar vento forte ou um problema com um dos drones, o drone poderá executar o comando de aterrar ou voltar a casa. E depois, mais drasticamente, a última linha da geofence, em que o drone desarma. Portanto, por isso é que os espetáculos de drones não devem ser feitos em cima de público, para, como uma das medidas de segurança, se precisarmos de colocar a frota no chão ou precisarmos, em caso extremo, de os desarmar, para eles não saírem então dessa geofence. Portanto, temos aqui vários níveis de redundância, não é? Para, obviamente, garantir a segurança do público. Num espetáculo dos que faz, nós não temos noção quando devemos voar lá em cima, qual é a distância mais curta que eles fazem as suas coreografias? Nós normalmente, como padrão, utilizamos entre 2,5 metros e 3 metros, dependendo da velocidade de vento. Sendo que se houver mais vento, fazem mais afastado. aumentamos o afastamento. Sendo que de alguns testes que temos feito, o rigor de posicionamento do drone entre eles anda à volta dos 10 centímetros. Portanto, são mesmo muito, muito rigorosos. Nós fizemos testes, por exemplo, de apontar um laser a um drone com um espelho e conseguimos, portanto... de facto, o posicionamento é muito... O posicionamento entre eles, não é? Não digo a relação geodésica em si, não é? Mas entre eles é, de facto, muito, muito rigoroso. Usando um palavrão técnico, estamos a falar de RTK, portanto. Sim, exato. Usamos RTK para corrigir e aumentar a resolução do GPS. E sabemos que eles estão afastados de 2 a 3 metros uns dos outros, portanto, sim, parece longe, mas é muito pertinho quando se vê no céu. E a que velocidades é que estamos a voar? Portanto, assim as coisas para evitar colisões. Sim, nós definimos também questões de vento, como situações de vento forte. Definimos um limite de volta dos 3 metros por segundo. Mas em termos de movimento, quando digo 3 metros por segundo, em termos de movimentos entre eles, mas eles conseguem velocidades superiores, não é? Sim, obviamente. Naturalmente. Não é? O que nós vemos aqui é que eles voam a 15, 20 metros por segundo, portanto não queremos isso. Exato. Exato. Nós, em termos de drones, até por uma questão de rigor de posicionamento e de forma, trabalhamos no máximo até 5 metros por segundo, entre movimentos, não é? A movimentação dos drones. Sim. Falou também do caso do vento e do impacto que isso tem. Meteorologicamente, qual é a vossa experiência? Em Portugal, felizmente, não há nem neves, nem granizos, são raros, mas, portanto, ventos, chuvas e esse tipo de coisas, além de afastar o público, que impacto é que tem no vosso trabalho? Começando talvez pelo frio e pela neve, é obviamente uma limitação em termos de autonomia das baterias, não é? Sim. Portanto, nesse caso, nós não temos essa experiência, mas nos países que a temperatura baixa bastante, as baterias têm, claro, que estar aquecidas ou antes de serem colocadas nos drones para conseguirmos garantir a autonomia. Sobre o vento, nós já fizemos testes de casa de 10, 12 metros por segundo e conseguimos que os drones conseguissem comportar e voltar ao sítio. Obviamente que há mais oscilação nas formas dos drones, mas é possível. É claro que o aumentar do vento aumenta o risco de possíveis colisões entre drones, não é? Claro, temos de desbalizar ali à volta. O ideal seria à volta dos 7 metros por segundo em termos de vento, portanto. Mas é possível fazer com ventos mais fortes. Muito bem. E em matéria de chuva, não tem experiência? Sim, em matéria de chuva, os drones que nós temos têm alguma resistência à água. Certo. Toda a eletrónica está protegida, mas de facto, pelo menos nas normas que temos internas, não voamos com chuva. Portanto, foge primeiro o público e depois pomos... Exatamente. Muito bem. Voltando agora à parte mais artística e pensando um bocadinho no futuro, quanto tempo acha ou o que é preciso para conseguirmos contar uma história no ar com drones, como se fosse um bailado, mas com uma narrativa mesmo, personagens e tudo isso? Sim, pronto, neste momento estamos a trabalhar o espetáculo mental exatamente com essa forma. Onde vamos ter a voz do Rui de Carvalho no nosso espetáculo. Pronto, acho que nesse caso já não é um limite. O limite basicamente é a criatividade, não é? Já conseguimos... obviamente o tamanho da frota, não é? Que quanto mais pequena, se calhar mais criativos temos que ser em termos de formas para que o espetáculo seja interessante. Agora, quando estamos a falar no tal espetáculo que falei de 3.000 drones, pronto, aí já estamos a falar de figuras tridimensionais
enquanto se calhar estamos a falar de um espetáculo de 40, 50 drones, teremos de trabalhar com figuras bidimensionais, não é? Portanto, no fundo, como se costuma ver nas decorações de Natal, estamos a falar, como se vê, desenhos bidimensionais de árvores, estrelas, ou estamos agora a chegar à época. Exatamente. Portanto, mas já podemos sonhar ter bonecos a andarem com... Que sim, mas com limitação da velocidade, não é? Porque, sim. Por exemplo, há muitos vídeos nas redes sociais, no YouTube, etc., de drones, de movimentos. Temos é que não nos esquecer que esses vídeos depois são acelerados, claro, para que, de facto, uma coisa é ver ao vídeo, ao vivo, outra coisa é ver um filme, e seria um bocadinho monótono estar à espera que os drones fizessem os movimentos. Mas podemos perfeitamente fazer animação, sendo com o limite da velocidade, não é? Que é o limite da velocidade do drone. Muito bem. Pensaram, que certamente já, mas há coisas avançadas para termos drones, sistemas ou enxames de drones com multiformas, isto é, com drones com características diferentes, ou estamos sempre a trabalhar numa matriz de drones iguais? Podemos ter drones grandes, dos quais nascem drones pequenos, drones terrestres que trabalham com drones aéreos. É tudo possível, até o sincronismo dos drones, como falamos há pouco. Pronto. Com orquestras, com música. Sim, essa é a primeira limitação que é preciso vencer. Sim. Nós podemos perfeitamente trabalhar com outros mídia, com iluminação, etc., síncrona com os drones. E é claro que podemos trabalhar com drones e com outro tipo até, sei lá, de asas deltas, etc. Quer dizer, acho que o limite será um bocadinho a criatividade das pessoas e depois a evolução tecnológica em termos do voo autónomo, não é? Do voo autónomo deste tipo de aparelhos, não é? Portanto, é possível, claro, utilizar drones de tamanhos diferentes para fazer formas diferentes, para terem, por exemplo, potências de iluminação diferente. Portanto, obviamente que isso é tudo possível. Mas estamos sempre, quer dizer, ao olhar o seu negócio daqui a 3, 4, 5 anos, estamos a avançar mais no sentido de drones mais autónomos, ou de drones que vivam em rede uns com os outros, ou drones mais potentes no sentido do efeito luminoso. Qual é o sentido do desenvolvimento? É porque aquilo que nós vemos nos drones normais que nós compramos no supermercado ou na internet, o que é mais frequente ver-se é o drone hoje já consegue desviar-se de uma árvore. Já consegue seguir uma pessoa no chão seguindo o vídeo. Não são nada disso os vossos equipamentos. Estamos a ir nesse sentido também nos vossos equipamentos, ou estamos a ir no sentido de que eles continuam a ser, como disse no princípio, apenas um motor que segue um caminho pré-determinado e vamos pôr esse motor mais performante a carregar mais luz ou carregar pétalas ou fogo de artifício ou fumos ou o que seja? Se deixarmos que haja esse comportamento aleatório, podes trazer problemas de segurança. Não é? Portanto, se há um drone que se movimenta por alguma razão, os outros iriam movimentar-se em bolha. Isso poderia trazer consequências que não conseguiríamos, se calhar, ensaiar, não é? Portanto, neste momento, nos próximos tempos, eu acho que estamos a falar de drones autónomos com o seu comportamento individualizado. Cada um deles só se vê a si próprio. Sim. E segue o seu caminho, independente de todos os outros milhares que estiverem à volta. Também para simplificar ao máximo e reduzir os pontos de falha. Certo. Não é? Porque vamos imaginar que um desses sensores teria um problema, ou caia uma gota de água, ou qualquer coisa. Poderia ter também um movimento aleatório que depois ia prejudicar toda a restante frota. Portanto, eu acho que neste momento o caminho será esse, será drones com um comportamento completamente individualizado. Muito bem. Mais adiante, consegue pensar em drones que trabalhem por cima de pessoas e que interajam com essas pessoas, mesmo que finjam, entre aspas, ou que simulem uma interação com essas pessoas, ou considera que a análise de risco não o compensa? Bom, é assim, como falei há pouco... Por exemplo, imaginem numa partida de futebol em que os drones chegam e que entregam bandeiras do clube ou da seleção, ou quer que seja, aproximando-se das pessoas, porque sabem que as pessoas estão nas cadeiras naqueles sítios marcados, ou eventualmente até nas filas à frente do estádio para entregar. Assim. Eu já vi algumas aplicações deste género, por exemplo, de um ilusionista que fazia aparecer drones e o drone depois fazia uma coreografia à volta dele, inclusive com a iluminação, e que simulava, obviamente, que era o próprio ilusionista que fazia os drones mexer, apesar de estar tudo coreografado. Portanto, é claro que isso é algo que vai acontecer, não é? É algo que os clientes vão querer coisas novas, é normal, não é? Em termos de tecnologia, vemos, por exemplo, quer dizer, o evoluir das tecnologias multimédia. Tivemos o mapping há pouco tempo, não é? Que era uma novidade e que passou a fazer parte do nosso dia-a-dia, também foi uma novidade dos últimos
5, 10 anos, e os drones vão fazer parte do dia-a-dia deste tipo de espetáculos de massa, não é? Sei lá, dos Jogos Olímpicos, europeus, mundiais de futebol, etc. Portanto, este tipo de espetáculos de massa vão ter cada vez mais drones. Neste momento, os drones entram num espetáculo. Vamos ver, por exemplo, o espetáculo do Super Bowl, que também foi realizado, penso que foi realizado pela Intel. Tudo o que vemos ali é pré-filmado, porque é para reduzir, obviamente, o risco do direto, não é? Porque Claro. estamos limitados pelas intempéries e por este tipo de coisas. Portanto, neste momento, a aplicação de drones em espetáculos de grande escala deverá, no meu entender, ser sempre feita com um backup previamente filmado, porque, de facto, é um meio que está limitado, como falámos, pela chuva, pelo vento, etc, etc. Em termos de aplicações de transporte, por exemplo, de uma bola, de uma bandeira, etc., será, claro, também uma evolução desta questão do voo autónomo, de conseguirmos criar coreografias não só com iluminação, que falamos há pouco, podíamos pendurar outras coisas nos drones, neste caso, por exemplo, com, sei lá, bolas, elementos cénicos, etc., que até possam movimentar com, recordo, por exemplo, de umas aplicações que há em termos de iluminação, em que basicamente, sei lá, é uma bola de luz com um cabo que se movimenta e que cria, por exemplo, ondas, etc. Portanto, isto podia ser um apêndice do drone, termos uma bola de luz pendurada com um drone em que podíamos também programar a altura que esta bola estaria. Portanto, acho que, como eu digo, é mesmo... Agora, em termos de risk assessment, acho que este tipo de aplicações mais arrojadas têm que ser, claro... Estava a falar, por exemplo, de Jogos Olímpicos. Num espetáculo de Jogos Olímpicos as coisas não podem falhar, não é? Portanto, não só o risk assessment em termos, obviamente, que é o mais importante de criar um acidente em alguém, mas também daquele efeito poder não funcionar. Não é? Seria, por exemplo, se vai entrar uma bola de futebol no meio campo, se a bola não entrasse, teríamos de ter, claro, um plano B, se o drone não pudesse lá chegar, não é? Pronto, portanto, ainda é uma tecnologia e pronto. Não... Continuando nessa onda digamos, de ligação com as pessoas, consegue-se pensar em formas de drones que, mesmo falhando, não causem dano apreciável às pessoas? Portanto, imaginemos drones esféricos ou coisas dessas, em que a falha em si não seja catastrófica e, portanto, seja aceitável que em 3000, 7 ou 8 falha e que alguém leve uma recordação especial daquele espetáculo para casa, porque aquilo, olha, paciência, caiu. Claro, como eu disse, os drones de indoor são drones muito leves, também por causa disso, não é? Para reduzir o possível dano, caso se descontrole, não é? E vou para onde não deve. Parece que, claro, passa por aí, por criar cada vez mais pequeno, não é? Claro, o desenvolvimento das baterias também, etc., não é? Porque, de facto, as baterias representam, direi, 70% se calhar do peso do drone, não é? E, claro, o tipo de tecnologias que possam aparecer, ou paraquedas, que já existem, não é? Nos drones, de haver sistemas de emergências que possam fazer disparar um paraquedas ou um balão de tipo airbag que se monte em caso de queda à volta do drone e que passa a ser uma bola de ar. Quer dizer, pronto, acho que isso é, claro, são coisas interessantes que vão ser exploradas no futuro. No indoor, parece-me que isso tem mais futuro porque não há o problema do vento e, portanto, eu posso ter um drone que tem uma forma mais redonda porque tem muitíssimo menos impacto. Em outdoor eu percebo que isso seja mais difícil, mas de certa forma estou à espera de nós, no lado, agora puxando um bocadinho a brasa à APANT, à associação, temos muita preocupação com a segurança de pessoas e sobretudo das crianças quando mexem com drones pequenos. E nessa altura olhamos sempre para aquelas 4 hélices pequeninas, por pequeninas que sejam, com muito cuidado. E gostamos muito de ver quando eles já aparecem com proteções perimétricas, mesmo nos modelos mais simples. E por isso, digo, gostaríamos muito de ver um espetáculo desses, mesmo com a necessidade de ser indoor, em que tivéssemos drones fofinhos, redondinhos, sem arestas, em que, pronto, andassem aos pulos normal e faziam as suas coreografias e que toda a gente desejasse é que um deles caísse para poder levá-lo para casa mesmo, avariado, para servir de recordação. Só para terminar, estamos mesmo no final, se pudesse fazer a sua carta ao Pai Natal agora, o que é que, e além de cura da Covid, que eu acho que essa, ele, coitado, já deve ter recebido muitas, o que é que pedia para o seu trabalho para que as coisas melhorassem? Obviamente o Covid seria uma das situações, mas acho que o que é muito importante para não bloquearmos esta elevação é a questão do regulamento, da legislação que entra em vigor, seja devidamente aprofundada, porque de facto vemos que os drones têm vários planos de atividades, portanto a legislação não pode ser vista só para
as conhecidas, Exatamente. temos que ir para as que ainda não existem também, não é? Fazer uma lei nova demora muito tempo e quando é mal feita vem bloquear o desenvolvimento. Portanto, eu direi que o que seria mais importante é a questão da regulação, a questão da formação, que seria obrigatória, como eu disse, a questão, por exemplo, em Portugal não é proibido fazer voos de informação por cima de público, portanto, acho que seria, obviamente, todos os novos operadores que entrem, formá-los de forma que tenham esta atitude. Outra não é? batalha velha da APAN, mas infelizmente ainda não tivemos essa vitória, mas já está em discussão pública, já esteve em discussão pública um projeto de regulamentação de formação, esperemos que agora seja implementado, porque de facto essa também é uma das preocupações que temos, há anos que o dizemos, é preciso que as pessoas aprendam a voar bem, porque estamos a falar, por pequeninas que sejam, são aeronaves e que têm que ser tratadas como tal. Claro. Muito obrigado, Vítor, Muito obrigado. Foi um prazer, e a todos vós, foi um prazer, apesar destas dificuldades, estar convosco, e até uma próxima vez, e olhem para o céu que vai ser giro. Muito obrigado.